importância do trabalho. Aí falamos, né, sobre a agricultura, a importância do trabalho na agricultura. Falamos também sobre a agricultura familiar e comercial, né? Expliquei para vocês o que é cada uma, o que cada uma faz, a que tipo de público cada uma atende, né? A qual demanda cada uma atende. Falamos também sobre a pecuária, né? Falamos tudo aí a respeito da pecuária, o que trabalha-se na pecuária. Falamos também sobre a divisão de cada cuidado, né? Eu expliquei para vocês lá no dia que cada cuidador é responsável por um setor na pecuária, né? Nós temos os responsáveis pelo boi, pela vaca, nós temos os responsáveis pela galinha, nós temos os responsáveis pelos porcos, pelas abelhas, e cada um desses responsáveis recebe um nome, né? Então, é muito importante vocês, de vez em quando, voltarem lá, dar uma lidinha, né? Porque isso é importante. Falamos também sobre o extrativismo, né? O que é o extrativismo e a divisão do extrativismo, né? A tia Raíssa explicou para vocês que o extrativismo é dividido em 3 etapas, que nós temos o extrativismo vegetal, animal e mineral, né? Então, foi explicado para vocês e falamos também sobre a importância do artesanato e o trabalho na indústria, que no caso é a divisão do trabalho, né? E hoje nós vamos falar sobre o comércio, né? O comércio como um todo e a prestação de serviço. Então, estejam aí com o lápis em mãos. Estejam aí com o lápis em mãos, porque eu vou lendo, explicando e pedindo para sublinharem as partes principais. E lembrando que tudo que a gente sublinha é importante. E nós vamos ter aí uma provinha oral, né? A partir de agora, e eu vou cobrar essas coisinhas aí. Então, vamos lá? Deixa eu ver todo mundo com lápis. Cadê os lápis? Isso, muito bem. Lápis de cor, né? Para sublinhar. Então, vamos lá. Me acompanhando. O comércio e a prestação de serviço. O comércio está realizado a compra e a venda de mercadorias. Então, já vamos começar sublinhando isso aí. O comércio está relacionado à compra e à venda de mercadorias. A distribuição do que é produzido, tanto no campo quanto na cidade, é realizada pelo comércio. A distribuição do que é produzido, tanto no campo quanto na cidade, é realizada pelo comércio. Pode sublinhar isso aí também. Podem sublinhar essa parte aí também. A distribuição do que é produzido, tanto no campo quanto na cidade, é realizada pelo comércio. Muitas pessoas em todo o mundo trabalham em farmácias, mercados, feiras, padarias, lojas e etc. Então, gente, quem trabalha em loja de utilidade doméstica, loja de sapato, loja de roupa, loja de supermercado, açougue, frutaria, tudo isso é o comércio, tá? Tudo isso é o comércio no todo, comércio no geral. A prestação de serviço está relacionada a algo que não podemos tocar, pois está ligada ao conhecimento dos profissionais. Então, gente, cada um presta serviço na sua área. Como, por exemplo, eu sou professora. Então, eu presto serviço na minha área. Então, dentro da minha área, eu tenho que saber ensinar o meu aluno,
Eu tenho que saber ter didática para ensinar o meu aluno. Eu tenho que saber o que eu posso usar, quais os métodos eu posso utilizar para fazer o meu aluno aprender. Então, isso é a minha área. Então, essa é a minha função. Então, essa é a minha prestação de serviço. Então, eu presto serviço ensinando o meu aluno. O médico presta serviço na área dele. Então, ele consulta o paciente, ele prescreve o remédio, ele fala o que aquele paciente tem que fazer, os cuidados que aquele paciente tem que ter. Então, o médico presta serviço na área dele. Não tem como eu, como professora, entrar lá no consultório do médico e começar a atender os pacientes do médico, porque provavelmente eu vou matar todo mundo, né? Passando remédio errado, receituário errado, falando para o paciente aquilo que não deve, né? Então, o bancário, a pessoa que trabalha no banco, ele presta serviço na área dele, mexendo com dinheiro, com cartão, com cheque. Então, muitas vezes ele não cabe na minha função, assim como eu também, né? Não posso entrar e afetar, mexer ali na função dele. Então, cada um no seu quadrado, digamos assim. Por exemplo, aí tem lá, ó, o médico que cuida de seus pacientes, o professor que ensina os seus alunos, os bombeiros que apagam os fogos em incêndios. Virou a folha, número 7. Todo mundo virou a folha? Assinale com C as imagens que correspondem ao comércio e P as imagens que correspondem à prestação de serviço. Então, vamos lá. Esses dois homens aí, deixa eu escolher aqui alguém para fazer comigo. Giovana. Vamos lá, Giovana. Esses dois homens que estão aí, é comércio ou é prestação de serviço? Tia, sempre quando a senhora escolhe, eu não faço nada. Ué, mas cadê o material, Giovana? Cadê o livro? Cadê o seu livro? Meu amor, livro de geografia, página 112. Cadê o seu material? Cadê o seu material? Não. Não o quê? Você tá sem o livro? Tanto. Sempre quando a senhora me escolhe, eu não escuto nada. Vamos lá, então, gente. Continuando. Deixa eu escolher aqui o Isadora Oliveira. Vamos lá. Isadora, esses dois homens que estão aí, eles estão... Peraí, tia. Gente do céu. Meu pai eterno. Arthur, vamos lá de novo. Você tá me ouvindo? Vocês estão me ouvindo, gente? Eu tô. Dá um joia pra mim. Quem tá me ouvindo, dá um joinha. Uai, gente, tem que participar. Não adianta vocês entrarem na aula sem material, sem o livro, né? Muitas vezes entrar na aula já com a tarefa pronta. Se você fez a tarefa antes da aula, qual o sentido de você entrar na aula, né? Então, assim, é no momento da aula que eu faço a explicação. Eu estou explicando um conteúdo, é novo, é importante. Então, tem que sublinhar, tem que acompanhar, tem que participar. Fazer a tarefa antes da aula só quando aqui, ó, quando aqui no cronograma estiver escrito assim, ó, realizar a tarefa para correção durante a aula. Se não estiver escrito realizar a tarefa para correção, você não faz. Porque como é que você vai fazer sem explicação? Se for para a mamãe te ajudar a fazer tarefa, não precisa entrar na aula, ela já te ajudou.
Então tem que entrar na aula sem fazer tarefa mesmo, é para fazer junto comigo. E o que não é para fazer junto comigo, que é para fazer depois, eu explico e falo, agora vocês vão fazer a tarefa. Tá? Então façam aí como tem que ser feito, senão realmente não adianta, tá? Então a tarefa não é para você levantar às 5 horas da manhã, 7 horas da manhã, fazer tudo correndo. Ah, vou fazer tudo porque na hora da aula... Ô tia, essa internet tá ruim. Entendeu? Então não pode, tem que fazer a tarefa junto comigo na hora da aula, porque aí eu vou explicando, tá? Então, Arthur, vamos lá. Está ouvindo a tia Raíssa? Oh. Tá, então vamos lá comigo. Esses dois, agora a gente vai colocar C para comércio e P para prestação de serviço. Então, vamos lá. Esses dois homens aí, Arthur, eles estão trabalhando provavelmente em uma feira. Isso é um comércio ou uma prestação de serviço? Comércio. Isso. Então, coloquem aí. C, comércio. Do lado dele, Arthur, nós temos aí provavelmente um encanador, né? Esse encanador, ele é um comércio ou ele presta serviço? Ele presta serviço. Muito bem, ele presta serviço. Então, eu vou colocar a letrinha P. Lá embaixo, eu tenho aí olha o que vocês foram ontem, ó, jornalistas, entrevistadores. Eu tenho aí uma entrevistadora, né? Ela está realizando um comércio ou ela está prestando um serviço? Prestando um serviço. Muito bem. Agora do lado, Arthur, eu tenho um vendedor de roupas. Ele está em um comércio ou ele está prestando serviço? Aí é o quê? Onde ele está? Prestando serviço. Ele está no comércio. Ele está em um Nossa, tá falhando. Ô tia, tá falhando. Hã? Falhando. Vê se você escuta a tia Não Raíssa. nada. Travou? Não tá escutando. Não tá escutando. Vou desativar e ativar de novo. Espera aí. Quem tá me ouvindo, dá um joinha. Estão me ouvindo? Deu certo? Então, tá bom. Então, vamos lá. Então, aí ficou C, P, P, C, né? Agora que já viu as diversas atividades econômicas das quais os adultos trabalham e influenciam a rotina deles, destaque as peças do jogo de memória que estão no anexo 1, páginas 175 e 177. Jogue com um colega e veja quem consegue formar mais partes. Então, essa atividade aqui, no final de todas as aulas, vocês podem estar fazendo, tá? E jogando em casa, com a mamãe, com o papai, com o irmão, quem estiver aí com tempo disponível para jogar com você, tá bom? Vamos lá, então, agora para os impactos ambientais no trabalho no campo e na cidade. Aqui nós vamos fazer, gente, um apanhado geral. Uma revisão geral de tudo que nós já falamos, tá? Todo mundo me ouvindo? Sim? Então, vamos lá. Ok. O trabalho faz parte da vida das pessoas há muito tempo. No início, o ser humano buscava meios de satisfazer suas necessidades, como saciar a fome, abrigar e se defender de animais sem causar grandes impactos na natureza. Então, antigamente, se faziam os mesmos trabalhos só porque visando o cuidado com a natureza, né? Não se afetava tanto a natureza quanto hoje em dia. Com o passar do tempo, o ser humano passou a exercer atividades no campo e na cidade.
gerando riquezas e produtos que contribuem para a sobrevivência das pessoas. Mas as atividades humanas interferem na natureza. Então, gente, é aquilo que eu sempre falo para vocês. É o que eu acabei de falar. Antigamente, se tinha muito cuidado com as árvores, com a vegetação. Então, não se derrubava tanto, não queimava tanto, não afetava-se tanto a natureza. Hoje em dia, o ser humano está em busca de riquezas, de melhorar o comércio, de melhorar a qualidade de vida, mas se esquece que para ter uma boa qualidade de vida também é importante preservar, né? Então, agora, lápis na mão, página 113. Agora eu vou lendo e nós vamos sublinhando, tá? Nós vamos aí relembrar o que nós falamos aí sobre agricultura, pecuária, extrativismo e indústria. Então, vamos lá. Agricultura. Enzo, lê para mim, por favor, agricultura. Agricultura. Muitos agricultores realizam queimadas para aumentar da área de plantio e elas provocam a erosão, desgaste do solo e o desmatamento. Isso diminui a riqueza de nutrientes do solo e a diversidade de plantas e animais da região. Além disso, há risco de contaminação da água e do solo com o uso de agrotóxicos. Muito bem. Eu quero que você, gente, eu vou fazer aqui. Eu vou escrever aqui, vou mostrar para vocês escreverem aí no livro de vocês. Escrevam aí assim, ó. Você vai escrever isso aqui, ó. Impactos constantes. Isso aqui é o que mais acontece. Lá no livro falou assim, ó, os impactos ambientais do trabalho no campo e na cidade. E eu quero que vocês escrevam isso aqui, ó, impactos constantes. O que é impactos constantes? É o que sempre está acontecendo. É o que sempre vem ocorrendo. São esses impactos constantes. Escrevam aí do jeitinho que eu fiz, que faz a certinha. Escreveram? Impactos constantes. É o que acontece constantemente. Acontece muito. Muito bem, Enzo. Antônio Rafael, lê para mim. Aí sublinha aí para mim, agricultura. Depois que você escreveu, sublinha a palavra agricultura. Que são os impactos constantes na agricultura, que é o desmatamento, a questão das erosões, né? Enfim, o desgaste do solo. Agora, o Antônio Rafael vai ler para a gente a pecuária. Agora, nós vamos ver aí os impactos constantes na pecuária. Pode ler. Muitas vezes também são realizadas queimadas e desmatamento para aumentar a área de pastagem dos animais. Outros problemas ambientais são o aumento de gases nocivos no ar, a erosão, desgaste do solo provoca pela movimentação dos animais. Muito bem. Então, aqui, muito bem, Antônio Rafael. Então, aqui, o que eu consigo entender, gente? Quando eu afeto a agricultura, lá na agricultura,
Quando lá na agricultura eu faço as queimadas, né? Acontece o desgaste no solo, eu automaticamente eu estou prejudicando o quê? A pecuária, né? Então, assim, é uma coisa ligada à outra. Quando eu afeto lá na agricultura, faço desmatamento, faço queimadas, vou prejudicando o solo, desgastando, acabando, automaticamente eu vou afetando os animais, né? Então, assim, são impactos um impacto que vai derrubando o outro, né? Deixa eu ver alguém aqui. Giovana, lê para mim o extrativismo. Provoca alteração no modo de vida de diferentes espécies de animais, extinção de espécies de animais e vegetais, de poluição e alteração no solo. Muito bem. Então, aqui, o que acontece aqui? Quando eu vou lá, o extrativismo é a busca, né? A busca constante por materiais, por matéria-prima. Então, quando eu vou invadindo a terra ali em busca de mineral, de ferro, de pedras preciosas, eu afeto o solo. Então, quando eu vou afetando aquele solo, quando eu vou invadindo demais o território animal, automaticamente eles começam a precisar buscar outro modo de vida, né? Então, ele acaba saindo do seu modo de vida comum, do modo de vida que ele já estava adaptado, para buscar novos modos de vida. Então, com isso, a gente acaba fazendo muitos animais entrarem em extinção. Por quê? Porque muitos não suportam essa mudança radical, né? E acabam, infelizmente, morrendo. Isadora Oliveira, lê para mim a indústria. Podem sublinhar também as palavras, tá? Agricultura, pecuária, extrativismo e indústrias. O desenvolvimento industrial trouxe o progresso a muitos países, mas também causou grandes problemas ambientais, como a poluição do ar pela fumaça da água, pelo despejo de estojo nos rios e mares sonora por causa do barulho, e poluição do solo pela disposição incorreta do lixo. Muito bem. Então, gente, não precisa nem falar, né? Se os agricultores, se os pecuaristas, se o extrativismo, que são geralmente atividades que, né, estão aí em constante busca com a natureza, não precisa nem falar dos impactos que a indústria causa, né? Então, a indústria é o que mais causa impacto ambiental, né? É o que mais afeta a natureza de modo geral. Então, aqui embaixo, no livro de vocês, nós podemos observar alguns impactos em formas de imagens, né? Então, nós temos aí no primeiro quadro uma erosão. Então, olha aí o que a erosão causou nesse ambiente natural, né? Um enorme buraco no meio de um lugar que era para ser uma grama verde, né? Então, aí no próximo ao lado, nós temos aí, infelizmente, o desmatamento nas florestas, né? Então, se desmata muito para construções, né? Para pegar aí coisas das próprias árvores, né? E no terceiro quadrinho, nós temos aí impactos causados pela mineração. Então, no caso, qual? Pelo extrativismo, né? Então, pela mineração, olha o que aconteceu. E o último, o causado pela indústria. Então, nós temos aí o primeiro, pela agricultura, o impacto causado pela agricultura. Do lado, nós temos um impacto aí causado pela pecuária, né? No próximo, pelo extrativismo. E no último, nós temos um impacto causado pela própria indústria, né? Então, virando a página, a folha,
página 114. Para garantir a preservação do meio ambiente, é preciso usar técnicas de menor impacto ambiental. Então, assim, a gente tem que procurar recursos que afetem menos a natureza. Quanto menos afetar, melhor, né? Garantindo a manutenção da diversidade de plantas e animais e a renovação dos recursos naturais. Número 1. Converse com seus colegas sobre os problemas ambientais que existem em seu município. Depois, escreva uma atitude que pode contribuir para resolver o problema. Gente, não tem como a gente conversar, porque se nós estivéssemos em sala, com certeza faríamos aí um debate, pesquisas, enfim. Mas como não tem como, vai lá, eu, né, vou falar para vocês. Então, vamos lá. O que acontece muito, gente, no nosso município? Desperdício de água, queimadas, Ai, minha aula tá acabando. Desperdício de água, queimadas, jogar lixo em locais proibidos. Então, tudo isso afeta também, querendo ou não, o nosso município, né? Então, coloca lá assim, podemos economizar água, podemos evitar o desperdício, jogar lixo em locais adequados. Então, tudo isso vocês podem colocar aí na número 1, tá? Número 2. Leia o texto a seguir. Lucas. Cadê o Lucas? Uai, o Lucas não entrou nessa aula? O Lucas não entrou, né? Amanda, lê para mim aí, por favor. A industrialização é um processo que serviu para o desenvolvimento urbano da população mundial, mas por tornou-se desorganizada e trouxe alguns sérios problemas ambientais. Animais que antes moravam nas matas ficaram sem lugar para viver. Pequenos vilarejos foram removidos e deram lugar a indústrias. Muito bem. Sublinhe no texto uma consequência do processo da industrialização. Amanda, que parte nós vamos sublinhar aí nesse texto? Animais que antes moravam nas matas ficaram sem lugar para viver. Pequenos vilarejos foram removidos e deram lugar a indústrias. Muito bem, Amanda, parabéns. É essa parte aí mesmo, gente, o segundo parágrafo, tá? Sublinhem aí o segundo parágrafo. Podem sublinhar o segundo parágrafo. Número 2, sublinhem aí o segundo parágrafo. Número 3, ligue cada atividade aos impactos ambientais que ela pode causar. Então, aqui, eu vou escolher alguém para fazer comigo. Eu vou ler os impactos e a pessoa vai me falar onde eu vou ligar esse impacto, tá? Se eu vou ligar na agricultura, se eu vou ligar na pecuária ou se eu vou ligar no extrativismo, tá? Isadora Oliveira.
É para sublinhar aí no próprio texto da número 2, Henrique. Aqui, ó. A número 2 tem um textinho. Ó, você vai sublinhar o segundo parágrafo. Deu não, Isadora? Eu tô achando que vocês estão... Esse negócio que vocês estão falando que não estão me ouvindo é para não responder, hein? Giovana, tô de olho. Giovana, vamos lá. A redução da biodiversidade, extinção de espécies animais, vegetais, poluição e etc. O que que afeta, Giovana? O que que causa isso aí? Extrativismo. Muito bem. Liguem aí no extrativismo. Próximo. Desmatamento, queimadas, poluição do solo e da água por agrotóxicos, erosões e etc. Quem é o responsável por isso aí? Pecuária. Não. Agricultura. Tá? Quem é responsável por desmatar, gente, quem geralmente faz aí os desmatamentos, queimadas, que acabam causando as erosões, faz parte da agricultura, tá? Nós lemos lá na página 113. Agora o próximo. Erosão causada no caminho feito pelo gado, com o qual parte do solo é levado pela chuva, criando as vossorocas. Outro problema ligado a essa atividade é a liberação de gases nocivos. Quem é responsável por isso? Pecuária. A pecuária. Muito bem. Então, aí terminamos a tarefa de geografia. Minha aula já está nas últimas. Não se esqueçam de colocar lá, tarefa realizada dia 2 de setembro de 2020, tá? Vou encerrar aqui português agora, tá? Português, página 61. Fala, Henrique, minha aula vai acabar. E a número 1? A número 1 eu respondi. Coloquei desperdício, falei, desperdício de água, jogar lixo nos lugares adequados, evitar o desmatamento, tá? Aí você vai colocar com suas palavras, tá? Tá bom? Tchau, tchau. Espero vocês agora, tá? Português.